Olá, olá, olá! Vamos começando mais um episódio aqui do nosso Microscópio, programa aí para conversar com cientistas e comunicadores de ciência brasileiros. Hoje eu vou ter uma conversa aqui com uma pessoa que inclusive já foi meu professor, o Altair Delino Souza, também é divulgador científico lá no podcast Naruhodô e cientista aí no no programa de pós-graduação em psicobiologia da Unifesp. Eu vou conversar aqui com o Altair, vamos falar um pouquinho sobre divulgação científica, mas vamos falar um pouquinho sobre BETs, que é uma linha de pesquisa que ele está atuando agora, e vamos falar um pouquinho também sobre ciência e sociedade de uma maneira geral, método científico aí. Sem mais delongas, vou trazer o Altair para a tela. Olá, Olá, Altair, gente. muito bom te rever. Pois é, depois de alguns anos, né? Alguns anos aí, foi o quê? 2016? 15, 16. É, Que eu fui sua aluna lá nos você cursos continua de igualzinha. estatística da Eu mudei Unifesp. bastante, mas você continua igual. Você não mudou tanto assim, sendo bem É, sincero. Pelo menos pelo que eu tô vendo aqui na câmera, você não mudou muito, não. bom, que bom, que bom. Fico lisonjeado, pelo menos. Porque é isso que acontece quando você dá aula, né? Porque os alunos ficam os mesmos e você não, né? Então Eu já tô Não, lá na mas Unifesp desde 2009. Então, faz muito a tempo. disciplina de graduação que você fez é a disciplina de pós-graduação mais antiga da Unifesp. Ela tem mais de Caraca, 40 não é nem do programa de pós-graduação em psicobio, é da anos. Unifesp. A Unifesp. Ela tem mais de 45 anos de existência, ininterrupta, assim. Começou com a professora Jandira Massur, lá atrás, que foi orientadora da Malu, que assumiu vários anos, e agora nos últimos 16 anos sou eu que dou esse curso. E aí a gente expandiu, né? Tem o nível 1, agora o 2 e o 3. E aí, por causa da pandemia. No meu tempo só tinha até o 2, só pude fazer até o 2. Então. E aí, por causa da pandemia, a gente começou a fazer as aulas por lives no YouTube. Então, tem todo semestre, tem um canal no YouTube chamado Cientística, que qualquer pessoa, inclusive os nossos ouvintes, podem assistir as aulas. Tá tudo gravado, pode Opa, assistir ao vivo e tal. depois me passa o link que eu vou colocar na descrição do vídeo. Pode deixar. Aí quem quiser acompanhar, fica à vontade, é aberto. Perfeito. Gente, façam. Para qualquer pessoa que quer conhecer estatística, o curso do Altair é muito bom. Eu digo porque não é puxando saco, não. Eu fui aluna do curso 1 e 2 e é muito bom. E se fizer fazendo as atividades e as provas, melhor ainda. Perfeito. Altair, vamos lá para as nossas conversas aqui. Eu vou começar puxando uma conversa que eu tive com uma outra pesquisadora aqui no Microscópio. Já está disponível aí para o pessoal a entrevista com a professora Ana Art, lá da Unicamp. E a certa altura na entrevista a gente estava falando sobre ciência e a questão da eugenia e tal. E daí a gente conversando sobre comportamento. E ela me diz: Olha, Sofia, não tem como separar a biologia da sociedade quando a gente está falando de comportamento humano. Eu perguntei para ela como que a gente separa, o que é biológico, o que é social. Ela falou: não separa. E conhecendo o seu background de pesquisa, eu sei que você é uma boa pessoa para a gente desenvolver essa ideia. E aí, existe como separar? A gente vai falar, tem um comportamento humano aqui. Tem como a gente separar o que é biológico, o que é da sociedade? Não, concordo totalmente com ela. Não existe essa separação. É totalmente artificial. A gente acaba fazendo uma separação didática. Né? Isso tem a ver até com o próprio modelo de educação que a gente tem, que vem pós-Revolução Francesa, assim, século XVIII, XIX. A necessidade de fazer uma educação massificada faz com que as pessoas precisem aprender a ler e escrever, pelo menos. Então você compartimentalizou o conhecimento nas áreas. Né? Isso é completamente artificial e é a base da nossa educação voltada para o trabalho. Mas quando você pensa um fenômeno social, biológico, que na verdade é o fenômeno em si, ele tem ou, por exemplo, quando você pensa um comportamento, ele tem um componente biológico e social. Por quê? Porque, por exemplo, vou até dar um exemplo. O exemplo da memória. Tá? O fenômeno memória. Memória é um fenômeno que as pessoas acham, por senso comum, que você armazena as memórias na sua cabeça. Tem uma gavetinha que você guarda informação na sua cabeça. Uhum. Isso não é verdade. Isso não existe. Tá? Isso é uma metáfora muito ruim. É a metáfora mais biológica. É você pegar uma parte do fenômeno. Então, como que você memoriza uma coisa? É expondo o organismo no ambiente. Então, uma memória é construída a partir de uma interação do organismo no ambiente. Isso deixa uma marca no ambiente e deixa uma marca na pessoa, no organismo, né? E aí você estudou muito bem, porque eu lembro do departamento, você tem marcadores bioquímicos de memória, eles são causas necessárias, mas não suficientes para o estabelecimento da memória. Né? Tanto e aí a gente pode pegar exemplos até da pandemia mesmo, tinham várias pessoas que comentaram isso, tem muitos trabalhos, que durante a pandemia, como as pessoas ficavam muito em casa,
elas começaram a reportar problemas de memória. Nossa, parece que o tempo está passando muito rápido, ou muito devagar, eu não consigo lembrar de nada. Por quê? Porque se a memória só dependesse da biologia, só do seu cérebro, do FOS, sei lá, das substâncias, né, das áreas cerebrais, você não esqueceria coisas. Mas por que você esquece? Porque ela depende também de pistas do ambiente. Então, o fato de você estar no mesmo lugar, vivenciando estímulos diferentes, gera um ruído branco externo. E aí não te ajuda a reter coisas. Então é aquela ideia de quando eu chego na casa da minha avó, eu automaticamente já sinto o cheirinho do bolo que ela costuma fazer. Isso. Já lembro das brincadeiras que eu fazia com os meus primos lá. Exatamente. Tudo causado por estar naquele lugar. Então a sua memória é uma coisa num lugar. Ela não é uma coisa, ela é uma coisa estando num lugar, é um movimento. Tanto é que a gente chega numa outra conclusão muito importante. As memórias nunca são armazenadas, elas são evocadas novamente. Então, quando você vai num lugar que você foi 10 anos atrás, você vai de novo, você reconstrói a memória à luz da informação que você tem presente. Então, você cria uma outra coisa. Então, as memórias nunca são... Você nunca guarda uma memória fidedigna do passado. Você guarda uma representação que é evocada toda vez e é alterada, né? Então, usando uma metáfora com o computador, seria como se cada vez que eu abrisse um arquivo, esse arquivo fosse alterado. Então, só que, na verdade, assim, a metáfora computacional é insuficiente, por quê? Porque o arquivo, ele é um arquivo puro. Ele é uma composição de zeros e uns que nunca muda. Quando você traz de novo para a tela, assim, para sua tela, é aquele arquivo. A nossa memória não é assim, ela não é computável, né? Ela é um conjunto de estímulos que é reportado no seu cérebro como um padrão, mas esse padrão ele é auto-alterado o tempo todo pelo contexto presente. Então, se eu te pergunto, por que eu peço para você lembrar uma memória da sua vida escolar? E aí eu te pergunto, aí quando você lembra agora dessa memória, ela vai ser alterada pelo momento presente dessa conversa que a gente já está tendo. Então você nunca mais vai lembrar do mesmo jeito. É alterado o tempo todo. Inclusive, a gente tem trabalhos até mais recentes que mostram, tem uma teoria muito interessante que mostra assim, que a nossa percepção de realidade, na verdade, quando você pensa assim, o que é real para mim, né? Quanto mais velho você fica, maior a porcentagem de criação interna da realidade. Então, na verdade, por exemplo, o que acontece de estímulos novos para mim, eles servem para mudar as probabilidades do que eu já criei. Então, a minha realidade, ela existe para mim, ela é uma construção a partir de tudo que eu tenho das memórias do passado, esse filtro que eu uso para olhar a realidade. E quando aparece um estímulo novo, ele muda as probabilidades daquilo que eu já estou vendo. Então, olha, é uma coisa muito louca, parece que você vive dentro de uma cápsula de você mesmo, né? Quanto mais velho você, quanto mais novo você é, mais demandas do ambiente você tem. Quanto mais velho você vai ficando, você vai criando meio que um óculos, uma casquinha, e essa casquinha é a sua percepção da realidade, construída a partir do seu espaço sociológico, antropológico, econômico, histórico, político, tudo. Constrói essa sua capinha, esse seu óculos, essa sua lente. Quando aparece um estímulo muito diferente, esse estímulo serve para dar uma quebrada nisso, para mudar as probabilidades daquilo que você já faria, né? E esse tipo de percepção de construção de memória social biológica, que é o modelo que a gente tem atualmente, explica vários fenômenos sociais. Como, por exemplo, em situações de guerra, se tem uma guerra acontecendo 20 quilômetros da minha casa, mas não está me afetando, as pessoas agem como se não tivesse nada acontecendo, né? Então, por exemplo, você pega a Polônia, que está do lado da Ucrânia, né? Na Polônia, as pessoas têm a vida delas como se nada acontecesse, né? Elas desumanizam mesmo a questão da guerra. Por quê? Porque a gente tem um correlato com isso com formigas. Formiga acontece muito isso. Quando você tira a rainha, né? Ou acontece um dano muito grande no ninho, né, das formigas, elas continuam fazendo o que elas estão sempre fazendo. Porque elas não têm outra coisa para fazer. Né? Elas não vai ter aquele, ai meu Deus, as que estão mais perto vai fazer isso, né? Mas as que estão mais distantes continuam reproduzindo o trabalho delas sempre. Então, essa coisa da gente ter uma abordagem comparativa, mas sem se reduzir aos outros organismos, mas incorporar essa discussão às questões sociais, históricas, antropológicas, é a base do que a gente tem como pensamento científico atual. Então, fechando finalmente a sua pergunta, né? Tipo, não existe diferença entre sociedade e ambiente, né? Entre cultura e biologia. É uma coisa só. O que muda é o efeito disso sobre você. É a distância psicológica. E aí a gente entra em dois conceitos muito importantes, assim, que unem as biológicas com as sociais. Que é o conceito de mecanismo, que aí você estudou bastante, e o conceito de dispositivo, que vem nas sociais. Então, mecanismo é uma coisa mais 1 para 1.
né? Então, se eu aumento uma certa quantidade de cortisol, vai aumentar uma certa quantidade de um efeito, né? E tanto é que você consegue modelar mecanismos por equações, né? Dá para fazer uma relação 1 para 1, uma regra de 3, você consegue montar equações, né? Então você pode estudar, por exemplo, a memória, e usar marcadores. Então, se eu estou detectando tal coisa, eu sei que está acontecendo tal mecanismo. Então, isso você descreve o mecanismo, né? Os mecanismos são relações 1 para 1 ou relações probabilísticas, que dá para descrever por meio de equações, de sistemas e tal. Quando você pensa na área social, o organismo social, ele nasce num meio, né, em que ele não controla muito o que controla ele. Então, você pensa um bebê, quando ele nasce numa certa sociedade, você tem basicamente 3 estruturas que o criam, que transformam o organismo em sujeito, né? É a base da antropologia isso, que é religião, comida e língua. Você não escolhe a língua que você fala quando você nasce, nem o que você come, nem o que você acredita ou não acredita. Você não tem escolha disso. Você se desenvolve a despeito disso. Isso vem de fora para dentro. Então, de dentro para fora, você tem todos os seus aparatos biológicos, seus padrões fixos de ação, suas disposições genéticas, coisas do tipo. De fora para dentro, você tem essas 3 estruturas, né? Então, você nasce como um organismo com mecanismos, mas o que vem de fora para dentro, os dispositivos. Dispositivo é um conceito muito importante das sociais. Dispositivo não é uma relação 1 para 1, é uma coisa que trabalha na variabilidade. Ela joga com a variabilidade daquilo que você tem. Então, por exemplo, Sofia, você nasceu com uma certa capacidade biológica intrínseca de força física, por exemplo. Só que você nasceu com uma certa variabilidade. Então, se você não tivesse a vida que você tem hoje e virasse, sei lá, um bodybuilder, por exemplo, uma bodybuilder, você teria mais força, mas num limite máximo da sua disposição biológica, da sua vida, né? Então tem um limite máximo e mínimo da sua disposição. Essa variabilidade, para onde você vai, para o mínimo ou para o máximo, é dado pelos dispositivos sociais. Então, os dispositivos, eles reduzem toda a variabilidade possível que você tem, que é transmitida pela seleção natural. E essa é uma coisa muito interessante que os ouvintes em geral não sabem, mas e daí a importância do povo das sociais entender um pouco de seleção natural. Tá? Seleção natural é um fenômeno que seleciona variabilidade. Ele não seleciona... Você não é a média dos seus pais. Você é a média da variância dos seus pais. Então, seus pais têm uma variabilidade, seu pai tem uma variabilidade, sua mãe teve uma variabilidade. A soma dessas variabilidades passou em você. Então, a sua disposição biológica é variar mais do que eles, em média. Quem que reduz essa variabilidade? É a cultura. A cultura, por meio desses dispositivos, ela condiciona essas diferentes variabilidades. Então, por exemplo, você poderia nascer com a capacidade de falar qualquer língua. Se você nascesse na China e falasse chinês, você ia conseguir falar bem chinês, né? Qualquer língua, né? Só que hoje, se você for tentar falar chinês, principalmente porque é uma língua tonal, você vai ter muita dificuldade, né? Por quê? Porque a cultura já diminuiu os seus mecanismos evolutivos para certos dispositivos com menor variabilidade. Só que, ao mesmo tempo, quanto mais velho você vai ficando, esses dispositivos configuram variabilidade para você também. Então, por exemplo, quando você pensa em sexo, sexo é um mecanismo, gênero é um dispositivo. Você ter essa diferença, né? Então, o que seria o gênero? É uma aplicação da variabilidade biológica num contexto social, né? Então, é uma soma de variabilidades. Agora eu vou fazer uma provocação aqui. Fica à Você vontade. falou, sexo é mecanismo, gênero é dispositivo, mas uma coisa não pode influenciar na outra, por exemplo. Não, as coisas são imbricadas. Né? E aí volta... Porque eu fico pensando aqui, no caso, eu sou uma pessoa transgênero. Né? Nasci com sexo masculino, mas gênero feminino. E eu fiz uma alteração no meu corpo através de cirurgias, através de hormônios, que então mudaram o mecanismo. Exatamente. Então, só que biologicamente você tem por exemplo, vou dar um exemplo mais extremo. É impossível, para um ser humano, dadas as nossas características, você pode fazer o que você quiser, você não vai ter asas. Por exemplo, tem um limite biológico. Você não vai fazer fotossíntese. Você não vai fazer partenogênese, sabe? Sua perna não vai gerar outro você, sabe? É isso. Então, a gente tem certos limites biológicos que foram selecionados por forças de seleção natural. Só que, e aí é o interessante, o fato de existirem diferentes terminologias culturais é uma forma, uma das muitas formas de demonstrar a variabilidade potencial biológica que a gente tem pela seleção natural. Porque a seleção natural, ela seleciona variabilidade. Ela passa para frente variabilidade. A tendência é que, se a nossa cultura fosse homogênea, as pessoas iam ficar cada vez mais diferentes entre si, ter mais variabilidade, né, entre si mesmo, comportamental, né? Então, assim, é totalmente esperado biologicamente, por exemplo,
você usar essa disposição biológica para ter e aí, por exemplo, hoje é possível você ser uma pessoa transgênero porque tem uma disposição biológica que comporte isso, né? Pode ser que, por exemplo, eu tenha em mim uma certa disposição para ser uma pessoa, mas eu nem consigo vislumbrar porque não existe dispositivo social para nomear, sabe? Mas existem potencialidades para isso. E aí, de novo, a gente quebra a relação entre biológicas e sociais. É tudo uma coisa só. Você é o que é porque você está estando no ambiente. E você é assim o tempo todo. Isso na psicologia é a psicologia da Gestalt, né? A ideia de Gestalt é uma coisa que... eu até te mostro um exemplo. Você conhece uma coisa que chama cubo de Necker? Não. Vou até te mandar um rapidinho aqui. Aqui, ó. Coloca no chat privado que eu coloco na tela. Isso, esse é um ótimo exemplo. Eu gosto do cubo de Necker. Peraí. Eu jogo o link ali no chat privado, ou então deixa eu ver se eu acho aqui. É bom de ser gravado, porque aí dá pra... Aqui. Aqui, ó. Esse é um ótimo exemplo. Você abre essa imagem. O cubo de Necker, ele é clássico da psicologia da percepção, né, da Gestalt, mas é um ótimo exemplo para mostrar como a linha entre biológicas e sociais é tênue, mesmo, né? Aqui, pronto, tá na tela. Isso. Século XIX, clássico, tá? Esse cubo de Necker é um cubo 3D, mas você tá vendo que tem um ponto de um lado? Né? Uhum. Por exemplo, se você tira esse ponto, a gente vai ter uma sensação que, por exemplo, parece que o lado que tá para frente pra gente é o lado que tem o ponto, mas se você mudar a posição do seu olhar, o lado que vai estar para frente parece que é o lado que tá à direita. Você consegue ter essa sensação? Que dependendo de onde você olha no cubo, parece que ele muda um pouco o lado? Sim. A bolinha deixa realmente mais difícil. A bolinha, o ponto exatamente. faz parecer que tá sempre como se fosse um armário com uma porta ali, né? Exatamente. Então, agora, principalmente se você cobrir a bolinha aqui no... Isso. Se você cobre a bolinha, você fica em dúvida, né? Uhum. Então, se você tira a bolinha, qual cubo é o correto? É o virado para direita ou para esquerda? Você não sabe. E na verdade não tem o correto, né? Quando você coloca a bolinha é uma pista que orienta a sua percepção, né? E aí você vê a realidade de uma certa forma. Essa é uma ótima representação da dicotomia entre sociedade e biologia. O que é o cubo? O cubo é a biologia. É toda a possibilidade e variabilidade que você tem a partir dos seus traços adaptativos. O que é a bolinha? É a cultura. Você nasceu numa certa cultura que condiciona você a olhar você mesma de um certo jeito. É essa bolinha. Então, por exemplo, você pode deixar essa bolinha mais fraca para ter outras possibilidades de ver você mesmo? Tem. Que é quando você tem contato com outras culturas, com outras alteridades, com outras visões de mundo, né? Você pode colocar essa bolinha em outro lugar. E aí, de repente, sua visão de mundo muda. Né? Não é que a sua biologia muda, mas sua visão de mundo muda. Porque a posição da bolinha, que é a relação da sociedade com o organismo, muda. Né? E se você não fosse um cubo, fosse um triângulo? Dá o mesmo efeito. Só que a biologia é diferente, o organismo é diferente. Né? Se você fosse um pentágono, um hexágono, o que quer que seja. Tá? Então, esse é um ótimo exemplo para mostrar, finalmente, que essa diferença entre biologia e sociedade não existe. É totalmente escolar. Né? E aí, a gente volta na definição de dispositivo, né? Então, o dispositivo é uma coisa mais dinâmica. Posso só colocar bem rapidinho aqui uma coisinha na tela? Claro. Para quem não conseguiu visualizar a mudança, acho que com essa imagem aqui, sem a bolinha, fica mais fácil visualizar essa mudança da perspectiva. Bom, se você olhar os dois cubos de baixo, os dois são possíveis. São diferentes formas de ver. Né? Qual deles é o correto? A ideia é que não tem. Então, isso é uma prova visual bem fácil para mostrar que a seleção natural seleciona variabilidades. Você, Sofia, é esse cubo de cima. Mas você pode se apresentar no mundo de várias formas. De várias formas, são as partes de baixo. Da esquerda ou debaixo da direita. E a cultura força você mais para um lado ou para o outro. Exatamente. Faz todo sentido. Então você tem que ter diferentes... Então, o que a cultura faz? No início, você é só variabilidade biológica. No início, você é muito variabilidade biológica. Conforme você vai crescendo, e aí a importância da socialização, né? O que a sociedade faz quando você transforma o organismo em sujeito? Você dá uma condicionada nisso, você diminui esse número de cubos possíveis, para a pessoa conseguir se encaixar, né? Um pouco, tá? Isso é importante, né? Algumas se encaixam melhor. É fundamental. Senão a gente não consegue nem se entender, né? A gente fala a mesma língua, eu falo uma palavra, você me entende. Isso não é uma concessão que a gente faz um pro outro.
por exemplo, por conta das palavras que a gente usa, né? Fundamental para sobrevivência e tal, né? Mas nada impede que você não consiga ser um outro cubo, ou ter uma percepção de que você é possível ser um outro cubo. Para isso, você tem que ter contato com outras culturas, né? E aí, quais são as consequências disso? Tem várias. Por exemplo, uma consequência é, se eu sou um sujeito muito aberto ao mundo, eu quero conhecer esses meus diferentes cubos, né? Vai ter uma consequência necessária e suficiente, que é você vai abrir mão da felicidade. Por quê? Porque necessário vai ser uma pessoa infeliz. E por quê? Né? Porque quando eu me abro às diferenças, como eu me abro ao outro, eu percebo outros que eu poderia ser e outros que definitivamente eu não sou. Né? Você se abre a essas diferenças. Então, por exemplo, Sofia, se a gente vivesse numa Sharia, sabe, teocracia mesmo, pá, né? As regras todas fixas, prontas, então eu não preciso te conhecer. Se a gente vivesse sobre a mesma religião, sabe, a mesma estrutura de regras, bem, né? Então as nossas bolinhas fossem muito rígidas, então você só se vê de um jeito. Eu não preciso te conhecer, porque você já conhece as regras, eu conheço as regras, tudo que eu fizer no mundo vai dar certo, né? Todas as coisas que eu opero, se eu sou um bom cristão, um bom religioso, eu tenho as benesses do grupo, né? Qual vai ser a consequência? As pessoas vão ser felizes pra cacete. Quem tá dentro do grupo. Isso vai ser quem tá fora dele tá ferrado. Simplesmente desaparece. Não vai ser selecionado, né? Morre, tá? E eu não preciso matar a pessoa, é só não olhar pra ela. Ela some, eventualmente, tá? Ela é excluída mesmo, ostracismo, tá? Então, uma das coisas importantes para você entender melhor a sua própria variabilidade, tanto biológica quanto cultural, você vai ter que abrir mão da felicidade e transformar a felicidade na consequência do seu comportamento, e não a causa. E aí, eu adoro essa diferença de direita e esquerda, que é também totalmente artificial, né? Tem tanto o bolsominion quanto o cirandeiro, que é assim, é o objetivo de vida da pessoa, e julgamento zero, né? Mas tem consequências, que é assim, eu vou estudar, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, com o meu objetivo final é ser feliz. O que é legítimo, tá? Você querer ser feliz, não tem nenhum problema, tá? Mas qual que é o problema desse argumento? Necessariamente, você fazer as coisas para ser feliz, você vai ser uma pessoa conservadora. Por quê? Porque você quer controlar o ambiente de forma a tudo aquilo que você fizer ser reforçado. Dá certo. E qual que é o único sistema que isso dá certo? O mundo conservador. Seja de direita ou de esquerda, né? Agora, por exemplo, se eu quiser me abrir à alteridade, que é o outro, a experiência do outro, poxa, Sofia, eu tenho que te conhecer. E para te conhecer vai dar trabalho. A gente vai ter que trocar uma ideia, vai ter coisas que você fala que eu não concordo, que droga, sabe? Ou seja, mas quando eu conheço você e eu percebo coisas diferentes de mim, eu falo, poxa, interessante, não tinha pensado nisso. A felicidade vem depois. É a consequência, não a causa. De vidas chatíssimas, né? Eu até falo, assim, o meu dia a dia é um saco. Eu odeio ter a vida que eu tenho. Mas é importante, porque o problema é a consequência, né? Tipo, é igual. Isso você não pegou na época que você fazia as aulas, né? Mas isso foi criado posteriormente. Mas eu tenho uma coisa que eu falo para todos os alunos agora, no curso 1, assim, no primeiro curso, que é assim: não seja burro, fraco e feio. Estude, faça exercício, seja só feio. Porque é o que você consegue controlar, né? Eu consigo ficar mais forte, eu consigo estudar mais, entendeu? Que é o que você faz de dentro para fora. É você usar, por exemplo, os seus mecanismos cognitivos e tal, físicos, para fazer alguma coisa com você mesmo, né? O ser bonito ou feio é um dispositivo, vem de fora para dentro. Isso você não controla. Então o que você pode fazer? Maximizar um pouco os seus mecanismos para usufruir melhor dos dispositivos ambientais, né? E uma das coisas importantes quando você começa a estudar mais é você deixar de ser feliz. Você sabe disso muito bem, porque fez mestrado e doutorado também. Antes de tudo, você não é uma pessoa feliz, né? Por quê? Senão não teria feito, né? Não é verdade? Não, e é interessante ver como as coisas mudam. Na minha época, o discurso era larguem a vida acadêmica. Não, eu ainda continuo defendendo isso, tá? Eu continuo defendendo isso ativamente. Assim, é uma péssima carreira. A carreira acadêmica é péssima. Tá? Eu não recomendo. Se alguém chegar para mim, isso você lembra. Se alguém chegar para mim e falar, você acha que eu devo fazer mestrado? Não. Eu sempre falo não. Se você quiser, eu te ajudo. Mas não vai falar que é por minha causa. Porque eu rechaço mesmo. Eu acho é uma péssima carreira. Totalmente. Na verdade, não devia chamar uberização. O nome Uber, antes do Uber, já tinha carreira acadêmica. Justo. Devia ser, sei lá, uberização, bolsorização, sei lá, um nome de bolsa, sabe? Alguma coisa assim. Né? Devia ser algo assim. É igual a história do PJ. Gente, você trabalhar recebendo um dinheiro sem ter nenhum tipo de direito trabalhista, isso já existe desde que inventaram o mestrado e o doutorado, a bolsa de mestrado e bolsa de doutorado. Exato. Não, e antes disso mesmo, chama sucerania e vassalagem.
Tipo, você. É verdade. O seu orientador, sua orientadora, que eu não lembro quem era agora, é como se ela tivesse um. Ah, então. É como se ela tivesse um feudo e você usa o espaço dela para trabalhar lá, para dar. Aí você dá uma parte para você que é o artigo, uma parte para ela que é uma parte para ela que é o artigo, uma parte para você que é o título. É uma relação feudal mesmo, sabe? Eu não sei como as pessoas não entendem isso, sabe? Só que, e aí como é que você muda isso, né? Será que dá para mudar? Tem como mudar, obviamente. Mas passa necessariamente pelo papel da educação, né? Você começar numa educação mais de base mesmo. Então, por que todas as minhas disciplinas estão no YouTube? Porque qualquer pessoa pode acessar, né? Eu falo isso, já falei em outros lugares também. Toda apresentação, tudo que eu produzo, eu faço uma versão gratuita e põe na internet. Então, às vezes, sei lá, eu vou dar uma palestra num banco, sei lá, ano passado eu dei uma palestra num banco. Às vezes a pessoa me pergunta assim, você tem gravado alguma coisa assim? Não, mas a palestra fala de tal tema, está aqui nessa aula online, ou nesse vídeo. Né? Então, todos os conteúdos que eu produzo é de graça também, sabe? Você joga para frente esse material. Isso é uma disposição que, por exemplo, a importância da divulgação científica e separar isso da educação científica é importante, né? Aí qual a diferença? Divulgação científica, como o que vocês fazem eventualmente, outros canais também fazem. Divulgação é mais ligado ao entretenimento ou à informação. É uma coisa mais de curto prazo, assim, né? Você conhecer melhor as coisas e tal. Ajuda o indivíduo, né? Assim, reduz incerteza para o indivíduo, mas não é educação. Então, divulgação científica... Isso é uma coisa que na teoria da divulgação científica isso já tá é bem estabelecido. Bem estabelecido, sabe? Que você pode colocar tudo sob o guarda-chuva da comunicação, que daí vai passar desde a aula que você dá para o aluno até o artigo científico que um cientista escreve para outro. A divulgação científica, assim como o jornalismo científico, é algo bem mais restrito. Eu não sei o quanto isso é claro na cabeça das pessoas em geral, do usufruidor desse conteúdo, sabe? Mas a educação científica, necessariamente, ela é algo iterado. Você é exposto várias vezes àquela mesma coisa, que é a disciplina, por exemplo. Você fazer a disciplina da Unifesp é mais ligado à educação, porque toda semana você é obrigado a ver alguma coisa. Você pode não gostar, pode achar chato, mas você tem que fazer a lista, e isso vai mudando você com o tempo, né? E daí surge o conceito de educação científica. Tem vários autores, alguns autores mais modernos que falam disso, mas eu puxo autores bem antigos, assim, tipo Zelig Harris e tal, mas um autor mais moderno, ele não fala exatamente disso, eu adaptei um conceito dele, que é o Ian Hacking. O Ian Hacking é um autor mais moderno, assim, que a definição de ciência que eu uso nas aulas, por exemplo, eu acho mais didática de apresentar, é a seguinte: ciência é o uso do método científico por um agente que se auto-observa. Essa parte final é importante. Então, a ciência é feita por um agente. Um agente é um ser que reflete sobre si mesmo. Então, por exemplo, se você for na Lua não tem ciência, porque não tem um agente que reflete sobre ele mesmo. Na Lua tem física, tem eventos, né? Tem fenômenos físicos e tal, mas não tem ciência, né? A ciência é o uso do método científico. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, você trabalhava lá com bioquímica, você aprendeu a fazer seus experimentos, né? Se você faz isso de maneira mecânica, isso não é ciência, é tecnologia. Aí eu consigo trocar você pelo GPT. Por exemplo, eu trocar você por qualquer algoritmo, né? Se for só reproduzir, tipo fabriquinha de artigo, né? Agora, a partir do momento que você aprende o método científico, usa isso para produzir alguma coisa, e ao mesmo tempo isso te modifica, vai gerar um ciclo. Esse é o ciclo da educação científica. Essa é uma educação que vai para além do trabalho. É obrigar você, a cada coisa que você produz, você pensar, por que eu estou fazendo isso? Tipo, qual que é a relação disso comigo? Né? E aí é você pensar nesses níveis de causa. Qual que é o impacto social do que eu estou fazendo? Ou se é algo social, qual que é o impacto biológico? Quanto que isso faz bem ou mal para o meu corpo mesmo? Você ter essa autopercepção constante vai gerar um movimento interno em você. De busca, de percepção, de busca do diferente. Necessariamente você vai ser menos feliz, mas a vida vai ser mais estimulante, né? E aí isso tem uma consequência, se você escalar isso em longo prazo, para, por exemplo, o comportamento de consumo. A gente vai ter um consumo muito mais consciente, porque a pessoa não vai ter um senso de valor associado àquilo que ela tem. Ela vai ter um senso de valor associado àquilo que ela produz com base no que ela experiencia dela mesma. E é um consumo muito menor, é muito mais simples. Você vai ser muito mais feliz que qualquer bilionário que eu imaginar, que você conhecer, sabe? Olha aí, só. Então, essa é uma discussão, por exemplo, que eu tenho muitos amigos que sociólogos e tal, né? Tenho muita discussão com o povo da sociologia. Eu sempre falo, falta contribuição da psicologia. Só que a graduação em psicologia é tão ruim
que o pessoal não tem o que ajudar ali, sabe? É muito ruim, né? E essa é outra briga que eu tenho também com a formação em psicologia, que ela é muito ruim. A psicologia tem como contribuir para as questões sociais, nesse ponto da ótica do indivíduo. Então, por exemplo, você pode pensar, estamos na luta de classes, de fato, né? O capitalismo é um modelo baseado na desigualdade, em que você tem o empregador e o empregado, aquele que ganha por mais-valia e tudo mais, aquele que é subjugado. Você tem a classe média, que é uma degenerescência, que ajuda a impor a ideologia da classe dominante sobre os dominados, e ao mesmo tempo não quer virar o dominado. É aquela zona toda, né? Só que isso é uma conversa distante de você, da gente. Então, por exemplo, Sofia, você tem um trabalho de divulgação, também de militância, né? Então, para você, isso faz sentido, porque você gasta tempo do seu comportamento para isso. Mas uma coisa que é completamente contra-intuitiva é que, por exemplo, se você é um funcionário, uma pessoa comum, né, normal, assim, do dia a dia, se eu falo para você que a culpa é do capitalismo, a gente tem um conceito que chama psicologismo. Psicologismo é eu explicar alguma coisa do seu comportamento com base numa bullshitagem, assim, numa coisa... Um exemplo de psicologismo é horóscopo, sabe? Eu falo que você é assim porque é de Gêmeos, eu dou uma explicação psicológica com base numa teoria que não ajuda em nada o indivíduo, deixa ele preso, né? Você dizer, por exemplo, que a culpa é do capitalismo, só isso, é um psicologismo, porque a pessoa não consegue se defender. Tipo, o que eu vou fazer contra isso? Nada, né? Individualmente. O militante tem. Para o militante não é psicologismo, porque ele aplica o comportamento dele fazendo coisas para tentar mudar a situação, né? Então, na prática, eu tenho que dizer... Isso é culpa do capitalismo, organize-se, vai fazer parte de um partido, vai fazer parte de um sindicato. Isso, mas nem todas as pessoas podem, né? E aí tem questões de realidade. Não, as pessoas que conseguem, ótimo, elas resolvem, elas saem do psicologismo, né? Mas a maior parte das pessoas não consegue, não quer, não tem como, sabe? E aí, o que você pode fazer para instrumentalizar o indivíduo? É a educação científica. Isso é uma coisa que parece muito distante, mas tem total relação. É você partir do indivíduo para o coletivo. E por isso que eu não gosto do Durkheim, porque ele fala que é tudo força social. Mentira! Dá para fazer uma contra-força também. Sobretudo se o organismo rearranjar melhor os comportamentos dele, né? E aí vem essa ideia da educação científica. Se tudo aquilo, por exemplo, é uma coisa que eu falo nas aulas, se você refazer o ensino médio, então pega a equação de primeiro grau, Yo-Yo Michoshô, que é uma coisa que eu lembro que você sabe que sabe, você só não lembra, tá? Que com 2 pontos você faz uma reta, se você tiver 2 pontos você consegue achar o coeficiente angular, que é o M do Yo-Yo Michoshô. Você lembrou? Pronto, é isso. Todo mundo viu isso na escola. Você pode detestar, né? Mas a partir do momento que você pega esse conceito do Yo-Yo Michoshô, pra que isso serve? Eu não quero, eu não quero fazer prova, eu não quero fazer nada. A partir do momento que você entende a regra, você começa a aplicar essa regra em outras áreas da sua vida. E isso passa a te modificar, sabe? Então, é a regra de 3. Você aprende a regra de 3, você faz qualquer coisa na matemática. Mas não só na matemática, na sociedade também. Quer ver um exemplo? E aí quebra de novo a bobagem de exatas humanas e biológicas. Essa diferença é tão artificial quanto biologia e sociedade. É tão artificial. Eu vou te dar um exemplo. Acho que é 2008, 2009. Eles fizeram um trabalho muito interessante. Por exemplo, ó, fala com o coração, tá? Não tem certo e errado. Se eu tenho uma moeda, eu jogo uma moeda, qual a probabilidade de dar cara? 50%. Muito bem. Isso é o que a gente aprende na escola, tá? A probabilidade de uma moeda dar cara é 50%. Beleza. As pessoas aprendem isso na escola. Parece algo inocente, né? Parece que não tem nada demais e tal. Quando você vai fazer equação estequiométrica ou equação de gás, tem lá o PVNT, sabe? Tem lá o CNTP, né? Condição normal de temperatura e pressão. Nas condições ideais, use essa equação. Você aprende isso para passar na prova, no vestibular, arrumar um emprego, tá? Mas qual que é o problema? Tem um problema sociológico de você achar que a probabilidade da cara numa moeda é 50%. Tem um problema sociológico. Você cria um problema de julgamento posteriormente. Então eles fizeram isso na Holanda. Na Holanda eles fizeram assim. No mundo inteiro, no ensino médio, fundamental, você aprende que você pega uma moeda e joga, a probabilidade da cara é 50%. Beleza. Aí eles pegaram pessoas que todos têm lá o ensino médio, foram numa escola, e aí nessa escola eram criancinhas pequenas, 8, 9, 10 anos. Aí imagina, uma classe de criancinhas, tinha um indivíduo do lado de fora da sala, né, e o experimentador estava junto. Aí eles olhavam lá, eles faziam um sorteio de uma criança aleatória, pegava lá um número, cada criança tinha um número, sorteava uma, a criança saía da sala, eles nunca se viram, tá? Quem vai responder a pergunta e a criança nunca se viram antes. Ele chegava assim pra criança, chegava pro respondente e falava assim, dá uma olhada nessa criança, me diga a probabilidade dessa criança ser bem-sucedida na vida. Defina bem-sucedido do jeito que você quiser. Qual era a mediana das respostas? 50%. A pessoa via a criança como uma moeda, sabe?
Não! Não, mas esse é o negócio. Esse é o rolê. Tipo, é uma generalização de conceitos. Como não tem diferença entre exatas humanas e biológicas, certos conceitos muito estanques da teoria de probabilidade a gente aplica na sociedade. Porque você é um organismo só com o mesmo cérebro. Você vai aplicar sem perceber. Sabe? É uma coisa ideológica mesmo. Qual que seria a resposta menos errada? Né? Eu tenho uma moeda. Qual é a probabilidade da cara? Eu não sei qual é a probabilidade, mas eu posso colocar uma variável nisso, que é P. E aí eu vou estudar as propriedades da moeda. Será que é uma moeda honesta? Será que dá para fazer um piloto? Eu jogo a moeda várias vezes para ter uma ideia? Né? Uhum. Será que existe uma distribuição de probabilidade? Se você sabe mais, dá para ver a distribuição Bernoulli e você constrói. Entendeu? Será que o jeito que eu jogo a moeda, se eu jogar assim ou se eu jogar assim, vai influenciar no quanto... Isso, o quanto varia. Então, na verdade, você não chega na resposta, mas você chega na construção de um processo. Isso te muda. Percebeu como é fantástico? Esse é o rolê. Esse é o rolê. Só que aí, se você não colocar 50% na prova, dá errado a prova. Aí não passa no vestibular. Entendeu? A coisa utilitária, né? E eu sempre falo isso. Você não precisa aprender coisas novas de pós-graduação. A ideia não é mais. É você voltar e fazer de novo o ensino médio. Se você entender... É verdade. Se você entender Yo-Yo Xoxô, se você entender o que é o ciclo da água, da biologia, da chuva, da reação hidrogenada das plantinhas, só o fato de você entender isso com os olhares de hoje, você tem um entendimento muito melhor do aquecimento global. Por exemplo, muito. Entender, por exemplo, o que foram as capitanias hereditárias, sabe? De história, sabe? Entender geografia, o que é um planalto, uma planície, uma foz, o que é um mangue, sabe? Poxa, ajuda demais. Com a cabeça de hoje, se você refizer o ensino médio, aí as pessoas chegam pra mim e falam, mas tem que gastar dinheiro. Eu falo, claro que não. Abre o YouTube, pega aula de revisão do Enem. Então, ao invés de você ficar vendo série no Netflix, em vez de ver um episódio, vê um a cada 2 dias e no meio, pega um vídeo aleatório de briófitas, assiste. Fala, mas pra que eu vou ver? Não interessa. Assiste só. Assiste o filme de briófita, como que é briófita, N, 2N, aquela coisa, tá? Guarda na sua cabeça. Um dia você vai estar viajando de férias em algum lugar, você vê uma planta, nossa, uma briófita. Te muda de verdade, vai te dar mais vontade de se expor ao mundo. Conclusão dessa sua lógica. Em vez de fazer uma pós-graduação, faz o ensino médio de volta? Então não seria melhor você pegar e... Não, vou me propor a fazer o Enem mais uma vez. Se eu vou passar ou não sei, só vou me propor. Isso. Por isso que eu prestei vestibular, eu presto veste de vez em quando. Só pra dar aquela alegria mesmo. Eu prestei esse ano, aliás. Né, também de novo. E você passa. E aquela coisa, mas você sabe, você é muito inteligente. Não é ser inteligente, é que eu estudo o tempo todo. Mas você estuda desse jeito, olhando pro mundo. Sabe? Não é só estudar pelo conteúdo. É estudar, tipo, por que eu tô lendo isso? E aí a importância do Naruhodô, por exemplo, que é o podcast que eu tenho já há 9 anos, vai fazer 10, que é responder as perguntas das pessoas. Isso é uma ótima forma dessa educação científica continuada. A pessoa que mais aprende com o podcast sou eu mesmo. Né? É um jeito sistemático de estudar, assim. E eu falo, né, o Naruhodô como uma iniciativa de divulgação científica, minha e do Ken Fujioka, né, ela é um custo. Eu gasto muito tempo com ela. Mas você tem ganhos posteriores. A médio e longo prazo, você se desenvolve muito, né, esse processo. Eu considero essa a minha militância. Esse é o meu trabalho social mesmo, sabe? Não interessa muito a questão distante, geopolítica, porque isso é muito maior que a minha vida. Mas o que você pode fazer no seu tempo de vida, assim, dado, né? Refazer o ensino médio e pensar nas bases da educação científica. Para você. Se você escala isso, o comportamento de consumo já diminui, a desigualdade já diminui. Né? E aí você cria as bases para um tipo de revolução que é muito maior do que a vida das pessoas. Tipo, pensando em revolução mesmo, em vez de fazer uma nova revolução francesa, matar o rei ou matar o burguês, né? É uma coisa mais lenta, que não tem necessariamente uma autoria. Tipo, eu não quero que aconteça tal coisa e é por minha causa. Não é isso. É jogar as garrafas no mar mesmo. Isso aparece muito nas aulas. É você jogar cada aula uma garrafa solta no mar. Devagarzinho. Pode ser que tenha um efeito que você nem faça ideia. Né? E nem é pra fazer. Vai saber onde ela vai chegar essa garrafa, vai saber o que tem dentro dela. Exatamente. Eu já ouvi, por exemplo, em discussões técnicas do Senado, por exemplo, temas que a gente fala no podcast. Exatamente igual, ipsilíteres, assim. O cara pegou o texto e falou na aula, lá, o político, né? Será que foi por acaso ou bateu nele? Não interessa. Não importa. Sabe? Mas a questão é esse movimento. Né? E aí tem conclusões assim, psicológicas muito interessantes. Assim. As pessoas começam a te ver não por aquilo que você faz, mas pela consistência. Essa é uma grande habilidade moderna, sabe? Que as pessoas têm que desenvolver. A capacidade de ser consistente. Não é o quanto você sabe, se você é forte, fraco. O fato de você conseguir fazer a mesma coisa com consistência.
Você vira um bom exemplo. E aí você não precisa falar nada. Sabe, Sofia? Esse é o trabalho, por exemplo, de dar aula há 15 anos todos os semestres, 16 anos. Todos os semestres eu dou aula e assisto aula. Eu assisto disciplinas, todos os semestres. Ajuda demais. Sabe? Mas você tá perdendo tempo, você devia estar escrevendo um artigo. Não devia. Eu devia estar assistindo aula mesmo. Porque aí o artigo fica melhor, o impacto aumenta, você faz mais com menos. Entendeu? Perfeito. Altair, uma outra pergunta que... Sim. Eu gostei que eu fiz uma das perguntas que eu tinha programado e já foi 40 minutos, mas é perfeito. Eu já vou deixando a deixa para te chamar mais uma vez, porque não vai dar para cobrir tudo que eu queria aqui hoje. Mas vamos lá. De um outro episódio que ainda não foi ao ar quando a gente está gravando, mas que já vai ter ido ao ar quando esse aqui for publicado, eu conversei com o pessoal dos Colecionadores de Ossos, o Tito Aureliano e a Aline Guilard. Eles têm um canal aqui no YouTube, eles já fizeram um jogo, o Dino Hazard. Já joguei, muito bom, aliás. Muito bom, joguei também. Fazem um trabalho muito bonito de divulgação científica, e eles estavam... Uma frase que a Aline falou, a certa altura me pegou, que ela falou, olha, Sofia, a política está em todas as fases da ciência, não tem como separar a ciência da política. Isso é uma coisa que eu, pessoalmente, eu concordo, né? Até porque eu acho que as pessoas... você mesmo fez essa distinção nessa nossa conversa aqui, que você distinguindo o que é o fenômeno natural do que é a ciência, né? Isso. A ciência é um fenômeno social, então não tem como separar política de fenômeno social nenhum, mas pelo menos essa é a minha visão. Eu queria saber, primeiro, se você concorda que não tem como separar a política da ciência, e segundo, se você discorda, me explica por que você discorda, me convença. E se você concordar, me explica como é que a gente ainda pode confiar, por que a ciência ainda pode ser um método confiável, sendo que a política está nela como está em todos os outros fenômenos sociais. Não, eu concordo com você, eu não quero dissuadir de algo que eu também compartilho, tá? Então, a questão é que as pessoas não têm uma boa definição do que é política. Então, elas associam muito política partidária, política, né? Mas, e não é só... É isso também, mas não é só isso, né? Então, tem esse ranço mesmo, né? Que é um ranço historiográfico do nosso passado colonial e tal. As pessoas têm uma descrença muito grande na política. No passado, elas tinham uma crença nas instituições, mas tinha uma descrença nos políticos. Tinha essa separação. Essa separação está ficando cada vez menor e isso é um problema, né? Então as pessoas estão começando a desacreditar das instituições por conta das próprias relações políticas e individuais mesmo que elas criam, né? Então você tem o comportamento político social, mas você tem toda a ação que você faz, toda a crença pessoal que você tem, como eu falei anteriormente, como é que nasce o dispositivo, né? Você nasce como um ser biológico e tem basicamente 3 estruturas que te controlam, sem você querer, que é a língua, a alimentação e religião. Você não escolhe, de novo, você não escolhe o que você fala, nem o que você, como você fala, nem o que você come, nem sua religião quando você é criança. Isso é imposto em você. Isso transforma o organismo em sujeito, né? Esse sujeito, necessariamente, ele é político. Por que ele é um sujeito político? Porque, por exemplo, por que você nasceu no Brasil, por que você nasceu falando português? Tem um contexto de imigração, tem um contexto de colonização, tem tudo, isso você não controla. Sabe? Você é insignificante, desculpa. A gente é insignificante temporalmente, né? Então a gente é subjugado a isso. Tem uma série de relações e ideologias históricas que são transformadas em conteúdo político que controla o seu comportamento, né? Então você pode até pensar a palavra política, né? Você pode fazer uma tradução como política como ação na polis, ação na cidade. Então todas as suas ações dentro de uma comunidade são ações políticas. O jeito como você se veste, como que você se fala, os lugares para onde você vai, tudo isso representa uma certa política, né? Só que não necessariamente partidária. Então, quando a pessoa fala, eu não tenho esse... Eu não tenho política, eu não gosto, eu não me... Não, mas você age, você consome, sabe? Você fala com pessoas, você gosta mais de pessoas do que outras, você gosta mais de certas ideias do que outras. Isso é um posicionamento político, sempre, né? Que usa um ser biológico, que usa um organismo. Nesse sentido, toda a ciência, toda a produção de conhecimento, ela é política. Por exemplo, por que a gente vai trabalhar com esse tema de pesquisa e não outro? Né? Eu vou dar até um exemplo prático. Aconteceu uns 10 anos atrás, lá no Instituto do Sono, que a gente conhece bem, vem os pesquisadores acho que da França. Eles queriam estudar uma pergunta muito interessante, aliás. Quando você dorme, né, se você perde peso enquanto você está dormindo, e quanto? É uma pergunta legítima, né? Então tinha as camas de polissonografia, eles tinham lá um aparato todo caro para colocar embaixo da cama, uma balança super sensível para medir lá o peso. A pessoa dormia lá 6, 7 horas,
E aí eles mediram também com polissonografia para ver se tinha certas disposições durante o sono que você perdia mais ou menos peso. Legal a pesquisa, achei interessante, né? E eu tava conversando com os pesquisadores uns 10 anos atrás. Me ocorreu uma ideia, né? Me ocorreu uma coisa assim, falou, poxa, quanto que custou essa balança? Sei lá, custou milhares de euros a balança. Falou, por que você não faz o cara dormir numa rede? Que é muito mais fácil, né? Numa rede, você pendura no peso, acabou. Aí eles falaram, o que era rede? Me deu um insight. Me deu um insight na hora. Eles não sabiam que era uma rede, né? Percebe? Aí entra essa questão política, né? Porque se eu chegasse aqui, né? Tipo, República das Bananas, poxa, em vez de comprar esse negócio caro, bota o cara numa rede para dormir. Vai lá no Nordeste, você vai conseguir muito mais barato, mais fácil. É mais. Eu já passei por experiências assim, Altair. Eu vou contar para então. você que eu já passei por experiência de submeter projeto para era para um projeto na Noruega, na verdade, e eles me responderam que o meu projeto, a pergunta era ótima, a forma de responder também, só que era muito simples. Então. É simples naquele olhar, né? Mas você pode pegar um resultado relativamente Como simples. você ousa resolver tudo com essa blot microscopia, sendo que a gente pode fazer optogenética? Exato. Então, para que gastar todo esse dinheiro, você pode botar o cara numa rede, sabe? E tem um resultado melhor, é mais naturalístico até o resultado, fazer uma interação com a antropologia, sabe? Então, isso é uma questão política. Isso é uma questão política. Então, eu podia pensar, tudo bem, eles não sabem o que era uma rede, né? A percepção que eles têm de rede não é assim, o cara não dorme 8 horas numa rede, né? Mas ao mesmo tempo, por que eu não posso fazer a pesquisa? Né? E se eu fizer essa pesquisa, será que seria aceito? Provavelmente não. Bateria como viés. Então, e essas são questões políticas porque tem a ver com relacionamento entre grupos, que não partilham da mesma noção de realidade, né? Por questões históricas, sociais. Então, assim, se você lida com o diferente, a partir do momento que você lida com o diferente, você vai ser político. Não tem jeito. Não, é indissociado de qualquer ação humana, a política. A questão de partido, de organização social é outra história, tá? De como se dá isso. Mas do ponto de todo o seu comportamento, ele é cultural, e por ser cultural, ele é político. Porque tem uma camada de fora para dentro que te completa. Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Metade dela. A outra metade. Porque se realmente não tem como separar política e ciência, por que eu posso confiar na ciência? Então. Porque a ciência... Como é que eu evito que os vieses, por exemplo, vindos aí da nossa cultura, da nossa sociedade, acabem influenciando na visão científica? O negócio é exatamente isso. Você não evita. Você não evita os vieses. E aí uma coisa importante. Qual que é a diferença entre o... Eu sou estatístico também, né? Qual a diferença entre o estatístico e o cartomante? Isso é uma piada que a gente faz de graduação, tá? Só como ninguém faz estatística, né? Pouca gente entende. Mas qual a diferença entre o cartomante e o estatístico? Eles não têm diferença. A diferença é que o estatístico diz por quanto ele tá errando. O cartomante diz o quanto ele acerta. Sabe? Então você vai no cartomante... você chega lá no cartomante, dá o dinheiro e fala, eu vou encontrar o amor da minha vida semana que vem? Ele fala sim. Né? O estatístico diz, olha, tem tantos por cento de probabilidade de você encontrar ou não. Né? Aí não tem o mesmo apelo. Né? Então, qual que é a grande vantagem da ciência? A ciência serve para dizer, afirmar coisas, não com base na certeza e na verdade, mas sim na incerteza e dúvida. E aí eu me lembrei agora de uma conversa que eu tive com a presidente da Associação Torácica Americana, uns anos atrás. Né? Eu trabalho com eles há alguns anos já, em vários projetos. Eu estava falando com ela, com a Sônia, e a gente conversando, ela me fala uma coisa que eu nunca esqueci, que é assim, na área biomédica, médica, em geral, você tem, em geral, pessoas boas. Tem pessoas que têm, principalmente quem trabalha ali no care mesmo, na atenção primária, né? Quem trabalha ali direto com o paciente são pessoas legais. Tem interesse com o paciente, gosta dele, sabe? Tem compromisso com a pessoa do paciente, né? Só que isso é muito... tem um lado ruim. Porque a pessoa acha que para ela fazer um bom trabalho, basta ela ser uma boa pessoa. E hoje em dia isso não é verdade. Né? Você pode ser a melhor pessoa possível para o paciente. Se você não for cientificamente formado, você está sendo antiético. Não existe homeopata mal-humorado. Todo homeopata é bem-humorado. Trata você super bem, sabe? Porque essa é a forma que ele tem para acessar você. Porque o tratamento que ele faz é inócuo. Né? E, de novo, ele pode ser uma pessoa super bem intencionada, a culpa não é dela. A culpa é da educação, do processo que ela foi submetida para acreditar que aquela desgraça funciona. Mesma coisa do homeopata, do astrólogo, é a mesma coisa. Tem pessoas muito bem intencionadas, eu quero te ajudar, de verdade. Só que eu me baseio num método que não é reprodutível. Né? Eu sou antiético, não basta eu ser legal.
sabe? E aí a gente volta... Por que a ciência é o melhor método, a melhor estrutura de organização de conhecimento que a gente tem hoje? Porque ela não diz o quão certo você tá, ela diz o quão errado. Ela coloca em você a responsabilidade de você ser o otário que você é. Que é você chegar, ó, eu afirmo que tal tratamento funciona, eu entendo cada passo da construção do conhecimento, da afirmação que eu tô fazendo, e se der errado, eu tenho essa margem de erro. Você consegue explicar o seu comportamento. Tipo, eu vou fazer isso com base nesse processo, com tais falhas, tais possibilidades, tais limitações, e é isso que eu falo para os alunos. Não existe pesquisa perfeita. O que existe é a pesquisa menos errada. Você vai escrever seu artigo, submete para a revista, vem a revisão, e você sabe responder todas as perguntas, você é cientista. Você sabe responder exatamente as limitações, por que você fez desse jeito e não de outro, por que você usou essa abordagem e não outra, por que você está usando esse autor, esse contexto, esse conceito. Se você sabe explicar o porquê do seu comportamento, você vai ser de fato livre. Não é fazer o comportamento correto, porque não existe senso de correto. Porque, de novo, somos seres políticos. O certo depende de um contexto estrutural, contextual. Então, finalmente respondendo, você ser educado cientificamente e abraçar a ciência não vai tornar você uma pessoa mais feliz, mas vai tornar você uma pessoa capaz de explicar o seu comportamento melhor do que qualquer outra. Essa é a definição na psicologia que a gente tem do que é liberdade. O que é liberdade? É a capacidade do organismo controlar aquilo que controla ele. Se você é a pessoa que melhor explica o seu comportamento do que os outros, você vai ser de fato livre. Então, se você chega para mim, eu sou assim porque eu sou de Capricórnio, não explica nada, você fica preso numa lógica evangelizadora. Agora, se você explica para mim, meu comportamento é assim por causa de tais eventos sociais, tais culturas, tais influências que eu recebi, você explica esse processo e ele faz sentido para você, você é a pessoa mais livre que eu conheço. E qual é a estrutura de racionalidade que te dá essa capacidade? A educação científica. Só ela. A única coisa que ela não te dá é felicidade. Tá? Porque a felicidade você que vai ter que ir atrás. Azar o seu. Eu sou contra a felicidade, acho uma merda. Né? Até no último Naruhodo do ano passado, é uma frase muito importante, é forte, tem várias camadas. Que a tristeza é o arquiteto da mudança cognitiva. É a tristeza. Se você sabe... E tristeza é diferente de solidão, não quer dizer que você se sente sozinho. Mas esse incômodo, e você sente isso, já sentiu isso e sente tanto quanto eu, esse incômodo, que droga, eu não sei o resultado, e ficar nesse movimento, né? Você não vai chegar em lugar nenhum, mas esse movimento de busca gera mudança interna, sabe? Você vira um organismo que consome as coisas de uma forma muito mais eficaz. Você você vira um antropólogo da realidade, não vira só um consumidor da realidade. Eu não sei de você, mas é fantástica. A educação científica é algo revolucionário. O problema é que é difícil de escalar. Porque cada pessoa tem que aceitar a sua otarice interna, sabe? Aceitar a sua otarice interna. Tem que aceitar, e é difícil. Porque é exatamente a demanda que a rede social faz ao contrário. Você tem que ser um consumidor. Olha todos os seus amigos que eles estão fazendo de legal, né? Ninguém na sua rede social é um fudido. Ninguém é, quando tá lá. Mas tem que ser, porque todo mundo é um pouco, sabe? A ciência mostra o lado invertido. Eu mostro o outro lado. Mas que droga, o quanto que eu tô errando fazendo isso. Mas eu vou assumir. E aí eu te decepcionei, Sofia, eu te decepcionei. Putz, eu fiz um negócio pra você, eu achava que ia dar certo, eu estudei ali, mas deu errado. Pelo menos eu consigo te explicar por quê, né? Você pode me perdoar ou não. Aí está a guisa de você, mas pelo menos eu tentei. E eu consigo explicar o meu processo. Isso me dá muito mais perdão e reparação, né? Do que, por exemplo, eu te trato mal porque você é de Capricórnio e o signo não combina com o meu, sei lá, fogo e água, sei lá, essas porcaria aí, sabe? Em vez de ficar inventando desculpa, sabe? Agora eu acho que eu respondi a sua segunda pergunta. Respondeu sim. Perfeito, Altair. Eu vou ser sincero aqui, a gente já tá chegando a 53 minutos de vídeo, não temos mais tempo. E eu fiquei com perguntas por fazer, eu nem cheguei na parte da Beth. Eu vou ter que te convidar mais uma vez. Estamos à disposição. Pode marcar, a gente fala. Eu já estou fazendo uma lista aqui com os convidados que eu convidei uma vez, vou ter que convidar de novo, você vai entrar nessa lista. Sim, pode deixar que eu tenho muitos dados. Trago para você, a gente faz um programa só de Beth, tem bastante coisa. Perfeito. Então já deixo aí pro nosso público aí que vai ter mais Altair aqui. Muito obrigado. E é isso, muito obrigada pelo tempo, pelo excelente papo. E é isso, Altair. Você tem. Antes de se despedir, quer fazer aí a sua propaganda? Você já falou do seu canal, você quer falar do Naruhodo um pouquinho?
Então, o canal que tem as disciplinas da Unifesp, inclusive qualquer pessoa com graduação pode se inscrever. Se você tem uma graduação, você pode se inscrever na disciplina. Né? A gente abre inscrições no meio do semestre, mas as aulas ficam sempre gravadas, você pode assistir livre, assim. O canal se chama Cientística. Cientística, né? E os episódios do podcast Naruhodô no YouTube também ficam nesse mesmo canal. O podcast Naruhodô é um podcast que existe agora há 9 anos, vai fazer 10, e a gente responde perguntas, eu e o Ken Fujioka, a gente responde perguntas que as pessoas mandam semanalmente. E aí as pessoas são muito mais criativas que eu, tem perguntas ótimas, assim, dando alguns exemplos. Uma criança mandou uma vez uma pergunta que a gente fez um episódio duplo, que é: como que eu sei que eu sou eu mesmo e não você? Né? Então, e a gente responde mesmo. E aí tem todos os episódios, tem todas as referências, é bem legal. Então tem perguntas simples, tem perguntas mais filosóficas, tem, por exemplo, um episódio que a gente fez no final do ano passado sobre pedofilia, porque era uma pessoa, mandou um e-mail anônimo, falando, eu tenho essas tendências, quero saber por que acontece. A gente fez um episódio duplo sobre isso, que aí tem uma psicóloga que me ajudou, e a Svetlana, que é uma pessoa ótima, me ajudou também, a gente montou esse episódio, recomendo, por exemplo. Svetlana, só para avisar, tem um programa no Meteoro Repórter, que é o outro programa de entrevistas aqui do Meteoro, a gente já entrevistou ela, podem procurar. Pessoa fantástica, gostei muito dela e tal. E tem um episódio sobre fetiches sexuais também, que a gente gravou, e é um jeito diferente. Então, assim, pode mandar qualquer pergunta, por e-mail, né, podcast@naruhodô.com.br. Pode mandar qualquer pergunta, eu te dou a resposta, você me dá o tempo. Tem esse episódio de pedofilia, por exemplo, levou 2 anos para ficar pronto. Então tem episódios que levam anos para ficar prontos. Tá? Mas toda semana sai um, e a gente intercala. Tem uma semana que tem um episódio, uma semana a gente faz entrevistas com pesquisadores. Inclusive a Sofia já foi entrevistada um ano e pouco atrás, né? Já está lá, é recomendadíssimo a entrevista com ela. E as entrevistas com pesquisadores é legal para ver uma forma que é gente como a gente, sabe? Tipo, as pessoas idealizam muito, né? Humanizar o cientista, né? A gente no Meteoro aqui fala muito de humanizar o jornalista, o Altair tá fazendo trabalho de humanizar o cientista. Mostrar que você pode ser cientista também, todo mundo pode ser, não é coisa de gente inteligente, não é coisa de gente, sabe? Desde que você aprenda o método certinho. Eu ainda acho que não compensa, né? Mas é um processo interessante, né? Eu tenho muito orgulho de ter pessoas que deram entrevista, por exemplo, o professor Sérgio Adorno, que é do Núcleo de Estudo sobre a Violência, trabalhei com ele, uma pessoa fantástica, assim. Ele nunca deu uma entrevista antes, ele nunca quis dar, ele aceitou dar uma entrevista e foi muito legal, sabe? Então, eu aproveito essa network, assim, para pesquisadores que fizeram coisas de fato pelo mundo, que mudaram, e você com certeza nunca vai saber nem da existência deles. Eu fico tentando trazer um pouco essas pessoas, né? Para ver um pouco do efeito delas na coletividade. Acaba sendo um material historiográfico interessante, né? Pro futuro, assim, eu acho muito legal. E agradeço o seu tempo, né, Sofia? É muito bom te ver depois de alguns anos. Eu sempre vejo você, né? Que a gente não se fala muito. Mas eu sempre vejo suas atividades aqui no Meteoro e em outros lugares. Obrigado. Muito obrigado. É isso, gente. Acompanhe lá o Naruhodô. E vou colocar... muito obrigada, Altair. Eu vou colocar para trás um pouquinho só para fazer o encerramento aqui. Pessoal, muito obrigado por assistir esse programa até o final. Deixem seus comentários aqui, o que acharam. Eu já prometi, vou trazer o Altair aqui de volta para a gente falar sobre bets. Mas se vocês têm outros assuntos, outras pessoas que vocês gostariam de ver aqui no programa, deixem nos comentários também, que a gente sempre está de olho, tá? E muito obrigado pelo tempo de vocês. Tchau, tchau.